A guerra de mercados, chamada globalização, ela acaba beneficiando a todos? Ela acaba beneficiando quando há trocas mútuas e livres dentro de um contexto institucional, né, que evite fraude e abusos. Porém, o próprio termo guerra eu já considero pejorativo. Eu não vejo exatamente como uma guerra. Quando empresas estão competindo para atender a demanda, o tirano, entre aspas, é o consumidor. A satisfazer a demanda. Tem uma frase de Ludwig von Mises, da escola austríaca, que acho que resume bem isso que a gente está falando. Não é porque as pessoas bebem... existem destilarias que as pessoas bebem uísque. É porque as pessoas bebem uísque que existem destilarias. Quer dizer, primeiro vem uma demanda. Depois as pessoas têm que competir no livre mercado para atender essa demanda. Não é mais moderno esse raciocínio. Por que não? Não é porque um africano miserável está informado pela televisão de todo o padrão de consumo que é referido crescentemente à felicidade. E ele não dispõe da menor chance de acessar a isso. Estou falando dos africanos para não falar dos nordestinos. Esse é o lado do pejorativo. Mas quem não está protegido da propaganda que induz mas não o é consumo, propaganda. Não é propaganda, política? nem eu acho que deva se restringir o acesso das pessoas. Minha opinião é um pouco complicada, porque eu não gosto de manual. A questão é assim, falamos do Brasil. O Brasil é uma potência intermediária, nós somos a 15ª economia industrial do planeta e temos o que perder. Ponto final, nós temos o que perder. As condições de consumo, quer dizer, o padrão aspirado de consumo, o padrão desejado de consumo, é a única verdadeira globalização. É a única. E é um padrão de consumo que vem na esteira da afirmação de identidades culturais que não são as nossas. Já tem aí uma outra digressão para outra hora a gente refletir. Eu me preocupo muito com a perda de identidade cultural, porque isso informa como é que a gente se relaciona, como é que a gente se vê no mundo. E não é para fazer muro contra ninguém, não. Eu acho que no futuro a liberdade deve ser absoluta, para tudo. E o auto-juízo, o auto-arbítrio deve ser o grande juiz de todos. Porém, a verdade não é, nesse momento, assim. Por quê? Porque eu padronizo o padrão de consumo, eu digo a um jovem africano, um jovem chinês, um jovem brasileiro, um jovem indiano, quais são os elementos, até inconscientes, de felicidade, de aceitação pelo grupo, qual é a estética que ele deve ter, isso está padronizado. Mas as condições de produzir, Constantino, as condições de empreender são dramaticamente nacionais. É o que eu vou refletir amanhã com a garotada, com a companheirada lá no fórum. As condições de empreender reais, esqueça qualquer paixão ideológica e vamos refletir sobre isso. Primeiro, a condição de financiamento é global? Cada vez mais, sim. Cada vez menos é assim, pelo amor de Deus. Não, você tem dinheiro. Cada vez menos é assim. A condição de financiamento hoje no mundo, o Brasil desconta um duplicata aqui em Porto Alegre, hoje à tarde, 1,75 ao mês. Você toma emprestado a 1,75 ao ano no Japão. Bom, na Europa, nós temos que fechar a roda. Mas vamos aqui, o domínio tecnológico. Temos que fechar aqui. Primeiro o doutor Rodrigo, depois tem que falar... Só 3 assimetrias para a gente deixar. O domínio tecnológico é disponível globalmente? Pergunta se o Brasil pode vender avião Tucano para a Venezuela. Não vende o avião Tucano da Venezuela porque a estupidez da política externa norte-americana proíbe o Brasil de vender avião da Embraer para a Venezuela porque tem componentes tecnológicos embarcados no Tucano que o Brasil não produz. Esse é o aspecto negativo quando se fala em guerra de mercados. Por que o Jorge Gerdau tomou uma decisão de abrir uma usina de aços planos nos Estados Unidos e não em Ceará, em Fortaleza? Pelo contrário, brigou conosco no Ceará para não deixar a gente fazer uma lá. Porque os americanos introduziram uma distorção que é protecionista, porque são pouco competitivos em aços planos, estão administrando decisões de investimento mundiais para alocar uma reconversão industrial siderúrgica. Que bom que o Ciro Gomes reconhece que o protecionismo é ruim. Não é ruim, não. É ruim. Depende. Os americanos pagam a conta, é um subsídio. É lobby não, mas eles estão financiando a reconversão industrial. Vamos entender o pensamento do doutor Rodrigo até o final, porque ele não conseguiu fechar ainda. Certo. Bom, o que acontece? O Ciro está falando de uma coisa que é verdade. Os juros, por exemplo, não é igual no mundo inteiro, não é unificado. E o câmbio? O câmbio também não é. Um dos principais motivos disso são as barreiras artificialmente criadas por governos locais. E os impostos. E os impostos. E o sistema tributário. Eu gostaria de falar uma coisa. E o nível de capacitação do capital Você entra na humano. Amazon, aliás, o avanço tecnológico está permitindo cada vez mais isso. Você entra na Amazon, no site da Amazon, qualquer um pode entrar hoje, e procura por um computador novo da Sony, vai o padrão.
$900 você compra em qualquer lugar dos Estados Unidos, chega no Brasil, custa R$5.000. Isso é insumo, isso é produtividade. Eu quero entender por que eu tenho que pagar R$5.000 por algo que um americano muito mais rico paga $900. A culpa é do governo. Porque nós temos governo. Nós temos governo demais. Então, como é que você pode falar que a globalização é prejudicial nesse sentido? O que é prejudicial são as barreiras que não permitem chegar funding barato no Brasil através de venture capitals e hedge funds e empresas. Muito bem. O senhor vai começar o próximo bloco. O senhor foi muito entrecortado. E os Estados Unidos também têm governo, viu, Ciro? Por isso que eles fazem aquilo. O mundo inteiro tem governo. Claro, o mundo inteiro tem governo. Portanto, agora, não é possível que a gente esteja certo e o mundo inteiro errado. Mas a gente tem mais governo que o mundo todo. Não é verdade. Agora eu vou lhe deixar uma pergunta também. Não é verdade. Sabe quanto é a conta da guerra do Iraque? Sabe quanto é a conta? Já atualizada, $1 trilhão. Pois é, agora... Por aí. Bom, $1 trilhão. É que free market significa uma coisa para os Estados Unidos, para os americanos. Sim, mas pendurado no céu. E para nós, outra coisa. Ah, claro. Agora, para nós incluir, doutor Rodrigo... É disso que eu estou tratando. O próximo, para começar daqui a pouquinho... Tem uma expressão assim, pendurado na brocha, né? O cara está pintando, você tira a escada e ele fica pendurado na brocha. O senhor tocou muito de passagem a questão da capacitação. No Brasil nós temos uma desigualdade de um abismo, né? Posso te dar um númerozinho? Estou ficando chato. Sabe quanto é a matrícula no ensino superior público brasileiro? 6 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos. 6. Cuba tem 48, sabe? Doutrinados, né? Cuba não pode nem pensar. Peraí, doutor, não põe a palavra na minha boca. Estou falando o seguinte. Não, eu estou falando que são Cuba, um doutrinados. país miserável, que tem um regime deplorável, se quer que eu fale mal, Cuba consegue, num regime deplorável, numa economia ridícula, botar 48 de cada 100 dos seus garotos em nível superior. O Brasil bota 6. Bom, desculpe, Ciro. Olha, e acha que está gastando demais o Brasil. Ciro, pera um pouquinho. Tem governo demais. Ciro, você é muito inteligente, tudo, eu admiro, gosto de você, etc, etc, etc. Só que, por favor, não use comparação um país socialista... Não, então eu vou falar com a França. Tá bom, mesmo... Que aí dá 80. Aí o cara diz assim, mas a França também... Também é socialista. Agora, vamos dizer... A França é socialista também. Claro, você sabe disso. Bom, mas eu queria deixar uma pergunta... Eu sou socialista. Não, deixa eu terminar a frase apenas. Termine. No socialismo não existe o sinal de preços do mercado, não existe. Impede cálculo racional. Então, lá na China, hoje estamos falando aí mesmo aí no fórum, né? Os chineses estão vindo aí brutalmente, porque eles não têm encargos sociais, não tem isso, não tem nada, eles não têm salários, salários são ínfimos, né? Quase gratuitos, porque existe a escravos, são escravos. Agora, um dia eles vão passar a ter salário, e um dia vão ter mais dificuldade para coisa. Mas hoje não tem. Em Cuba não existe preço. O sinal de preços do mercado não existe num país socialista. No socialismo não existe esse troço que nós chamamos de preço. Cubano, não. Em relação à desigualdade, eu colocaria só uma coisa. Primeiro, eu não vejo nenhum problema em si com a desigualdade, no sentido de que a riqueza não é um bolo fixo, não é um jogo de soma zero. Para alguém ficar mais rico, não tem que o outro ficar mais pobre. O Michael Dell, quando criou lá com $1.000 a empresa dele, a Dell, ele ficou bilionário porque ele pôde vender um produto mais barato que gerou valor. Há poucos dias saiu uma matéria na revista, na Veja, dizendo que o que predomina no Brasil é a classe C. Ora, isso é muito pouco. A nossa gente tem pouca capacitação para o trabalho. Então, se não consegue alcançar, acompanhar a evolução dos mais adiantados, o que vai acontecendo com a nossa gente? Caindo na marginalidade ou na criminalidade, que é o que está acontecendo em grande número. Faltou oportunidade de emprego. Doutor Molhon, o senhor é do ramo da climatologia, meio ambiente, e tudo isso tem a ver com economia. Boa noite.